Salve turma, agora sim, é minha meta. Esse será o último vídeo sobre o tópico de matrizes. Já está bem extenso, tem muito conteúdo aí para vocês estudarem, tá bom? Acho que esse conteúdo vocês não vão achar fácil assim e bem organizado no YouTube. Então, deixa seu like, tá dando baita trabalho. Já tô até sem voz, tá dando baita trabalho, mas vai valer muito a pena. Muito bem, pessoal, a gente estudou então no vídeo passado esse lance aí de cache, de memória RAM, dessa cópia e tudo mais, e desse layout de dados, né, Row e Column Major. Vamos ver se na prática o Samuca, né, o professor Samuca está falando a verdade, né? Então o que a gente vai fazer? Ó, eu vou aqui deixar de lado aqui o nosso terminal, eu vou criar aqui então um programa que eu vou chamar aqui, vamos ver, vou chamar o code aqui, vou chamar matriz acesso Row Major. Vamos colocar desse jeito que vai ser matriz acessando por Row Major. Vou fazer dessa forma aqui. Então, muito bem, vou fazer isso. Aí eu vou pegar int main sem nenhum parâmetro dessa vez, return 0. Vou dar um include aqui stdio.h, stdlib. Por hora vai ser isso. Agora, como eu quero ter uma matriz muito grande, o que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui uma matriz, eu até vou fazer diferente, eu vou copiar naquele código nosso de exemplo, aquela funçãozinha nossa de criar matriz, tá? Vou copiar essa função aqui, ó, de criar matriz. Ó, deixa eu corrigir aqui a indentação. Beleza, tem aquela função que nós fizemos nos vídeos passados, e o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte. Eu vou criar aqui uma matriz, que eu vou alocar uma matriz M, que eu vou chamar aqui o create int matrix. Eu não vou desalocar nem nada. Eu vou passar aqui o anyCalls e anyRows. Eu vou colocar aqui na mão mesmo. Vou colocar, sei lá, 100 mil linhas. 100 mil linhas e umas, talvez, 10 mil colunas. Então, eu vou ter muitos elementos aqui para percorrer. Mil calls, vamos fazer dessa maneira. Então, ao invés de 100 mil, aqui tem 100 mil ou tem 10 mil? Deixa eu ver. 1, 2, 3 tem 100 mil. Então, vai ser 100 mil linhas e 10 mil colunas, tá? Vou fazer dessa maneira. Então, vou passar aqui ó, o anyRows e o anyCalls para criar a nossa matriz. E agora, eu quero fazer o seguinte, ó, eu vou percorrer esses camaradas aí. Então, eu vou percorrer int i igual a 0 e menor que anyRows e mais. Vamos percorrer o J aqui, né? O J, anyCalls, mais. O que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu quero fazer alguma operação. Eu vou fazer uma operação de atribuição, sei lá. Eu vou fazer alguma atribuição aqui que seja uma multiplicação, alguma divisão, porque tanto multiplicação quanto divisão leva mais ciclo de clock, né? Leva mais tempo para fazer. O mod leva muito tempo para fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer uma operação aqui de mod, então o resto da divisão, sei lá, vou pegar um número aqui qualquer, então vai ser um número, sei lá, vou colocar aqui, vai ser i mais j, mod de 2 aqui. Então, para saber se a soma i mais j é par, tá? Não interessa aqui, eu só quero pegar uma operação que seja muito custosa. O mod eu acho que é uma das mais custosas, leva mais ciclos de clock, né, de processador, para executar, eu quero ter isso para sentir a diferença. Então, vamos fazer o seguinte, ó, tem esse programa bem simples, não estou desalocando memória. Eu vou abrir aqui, ó, uma outra aba, aqui o htop para ver a memória, tá aí o processador, então tá a minha memória aqui, né, tem 16 GB, 15.6 GB, só para ver se não vai estourar. E agora eu vou compilar isso aqui, que é o programa, como que é o nome? É Matrix Acesso Row Major. Então, vou compilar esse caso aqui, ó, matrix acesso row major, gera para mim um matrix acesso row major sem extensão, compilou, não deu problema, vamos executar. Se eu executar aqui, ó, ele vai ter um tempo, né, ó, matrix acesso row major. Ele vai ter um tempo aqui de execução, deixa eu ver a minha memória, está crescendo, porque são muitos elementos inteiros, tá vendo, ó? Mas executou até que rápido, né, ó? Eu vou usar um programa do Linux que chama Time. Você pode passar esse time e você usa o programa que você quer, ele vai medir o tempo de execução desse programa. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Tem aqui o ponto barra, né? Eu vou passar antes, eu quero um time, ou seja, mede para mim o tempo de execução desse programa.
Então é feito dessa maneira, ó. Tá executando aqui em mais ou menos o tempo real, quase 4 segundos, né? 3,79 segundos. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou copiar esse matrix, acesso, row major, mas eu vou chamar, ó, acesso, eu vou chamar, na verdade, de column major. Que eu quero acessar agora, column, eu quero acessar agora ao contrário. Só para vocês verem o quanto que isso impacta. Abrir aqui é a mesma função, a única coisa que eu vou fazer, eu vou dar um swap aqui, eu vou trocar essas linhas. Eu quero então começar pela coluna e depois fazer pela linha, tá bom? Eu só vou fazer isso. Então, novamente, eu vou vir aqui, ó, agora eu vou compilar GCC, compila para mim esse programa, esse código, gera para mim matrix acesso column major. Muito bem, fiz isso. Eu vou executar aquele programa de novo, ó, o row, né, que é o certo, que está acessando do jeito que os dados, do layout dos dados, né, que são armazenados na RAM e, consequentemente, copiados na cache. Só para a gente ver, era perto de 4 segundos. Ó, deu 3,9. Vamos executar agora o column major, só para vocês verem. Para essa quantidade de dados. Pode ser que essa quantidade de dados, pessoal, seja muito grande para a memória de vocês, né? Então tem que ficar meio atento para não estourar a memória de vocês. Olha o tempo que está dando, ó. E eu estou usando a mesma, é o mesmo código, é a mesma operação, não estou fazendo nada a mais. A única coisa que eu fiz foi mudar a ordem. Então, só mudando a ordem aqui, ele levou mais ou menos umas 3,5 vezes o tempo de execução. Só mudando essa ordem, pessoal. Então, só mudando a ordem que eu percorro a matriz, aqui no caso está dando uma diferença de tempo, né? Se eu aumentar isso aqui, talvez vai estourar minha memória, mas se eu aumentar em 10 vezes, deixa eu colocar aqui, ó, 100 mil por 100 mil, acho que é muito caso, eu estou com medo de estourar minha memória, mas tudo bem, vamos lá. Compilei o row major, o row major eu não mudei, né? Deixa eu mudar aqui no row major. Ui, eu fiz errado aqui, eu copiei o código, era para dar o GCC. Era lá, deixa eu ver o que eu fiz de errado alguma coisa aqui. Bom, voltei, acho que voltei aqui. Esse aqui é o column major, então tá 100 mil por 100 mil, coluna primeiro. E aqui tá 100 mil por 100 mil, linha primeiro. Beleza, tá certo. Eu quero chamar, na verdade, o GCC. GCC do column major, do row major. Vamos executar. Row major. Vamos ver agora, a minha memória tem que ficar esperto, ó, 10 GB. 12 GB, qualquer coisa eu vou matar o programa. 15 GB, é muito, mas executou, né? Não, matou, ó. Meu sistema operacional matou porque é muita coisa. Ele tem essa trava. Então eu vou deixar aqui 10, talvez aumentar um pouquinho mais, ao invés de 10 mil, vou colocar, sei lá, 90 mil, muito, uns 50 mil, talvez aumente um pouco e não estoure a memória. Então vamos lá. Fez até swap com disco, ó. Meu swap é bem pequenininho. Então eu vou compilar aqui e vou executar o row major. Vamos ver a memória aqui, ó, 8 GB. Vamos ver se não vai estourar muito, 10 GB, 12, 14. Matar de novo, ó, matou de novo. Então tá muito grande. Vamos colocar 20 mil só. 20 mil, 50 tá muito. Então aqui a gente compila de novo e executa. 9 GB, está controlado, beleza, levou 8 segundos, 8,5 segundos. Vamos agora fazer o seguinte, aqui está 20 mil no column major, vamos compilar o column major, cadê? Column major, e vamos dar um time no column major. Agora, se seguir que é 3 vezes e meio maior, né? Sei lá, vai para mais ou menos o que? Uns 30 segundos, 28 segundos, por aí, né? Deve levar de tempo para executar isso. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Em termos de memória, está sendo a mesma coisa. Em termos de memória é o mesmo. Não está gastando mais do que eu tenho de memória, está parando no 20, só que olha o tempo de acesso. Pessoal, olha isso. Só mudando a ordem com que eu percorro os dados está dando esse problema. Então é importante vocês entenderem e saberem o layout de dados da linguagem de programação que vocês estão escolhendo. Porque isso pode ter um impacto enorme na performance do teu programa. Porque aí, às vezes você faz isso de bobeira e fala, o programa é lento porque o teu computador é lento, você tem que trocar o teu processador, e o meu processador aqui é bom, meu processador, né? O processador
nessa data, né? Estamos em 2021, em março, é um AMD Ryzen 7, é um bom processador, né? Então você vê que você tem 8 núcleos com hyperthread, não é um processador lento. E ó, como que tá, o que que tá acontecendo, ó? Eu vou ter que matar, ó. Porque tá levando muito tempo, levou mais de 1 minuto, levou até mais do que 3 vezes e não fez isso, que eu não fiz nada, eu só alterei aqui a ordem com que é percorrido os dados. Então isso aqui é uma coisa muito importante, vocês têm que ter em mente, né? E novamente, para fazer um belo resumo, isso acontece porque a CPU, ela tem a memória cache, que é pequenininha, ela vai constantemente na memória RAM, ela faz uma cópia contigo na memória de dados contigo, você perde uma dada posição, ela já copia essa posição mais um bloco seguido na memória e copia na cache, para que esse acesso seja rápido, o valor já esteja lá para que não tenha ter que ser feito novamente essas cópias. Se você armazena, né, se a tua linguagem de programação armazena em row major como C, e você está percorrendo ao contrário, o que acontece é aquilo, né? Você acessa esse valor, ele pega esse bloco, você acessou. Você vai para o próximo, acessa esse, não existe lá, ele vai apagar isso aqui, então não existe mais na cache, ele copia esse dado de memória e acessa esse, e assim por diante. Então é feito múltiplas cópias para você acessar os teus dados, né? Então isso aqui é muito ineficiente. Então você tem que estar muito atento a isso. Último tópico aqui desses slides é o seguinte, a gente viu que também tem a ver com layout de dados, né? A gente viu no caso de alocação dinâmica, né? de matrizes, que nós tínhamos alguns buracos na memória porque eram feitos múltiplos caloques, né? A gente tinha isso, né? Feito um caloque para alocar esse vetorzinho, depois é feito um caloque para cada uma das linhas, né? É isso que a gente tem. Então, cada um dos caloques são independentes, eles vão alocar blocos contíguos de memória, mas independentes entre si. Então, a gente pode ter esses buracos de memória. E existirão alguns casos, como anotado aqui também na parte de layout de dados, que às vezes você vai querer que os seus dados estejam sequenciais na memória, porque eventualmente você quer passar esses dados para outro programa, por exemplo. Por exemplo, a linguagem Python tem uma biblioteca muito famosa de manipulação numérica que chama NumPy. E o NumPy ele trabalha com arrays, né, arrays multidimensionais, n-dimensionais, eles serializam os dados tudo contigo na memória, um blocão de memória que cabe todo o teu array lá, porque ele faz muitas operações vetoriais que eles falam. O processador ou até mesmo a GPU, né, nas placas, elas conseguem fazer operações matriciais muito mais rápido do que você ter que ficar percorrendo dados dessa maneira, né? Então, ao invés de eu fazer um for para fazer elemento a elemento, eles conseguem fazer operações matriciais para acelerar muito o cômputo de muitas coisas feitas. Mas para isso não pode ter buraco de memória. Se você quer acessar, né, fazer operação vetorial e você quer acessar as coisas, não pode ter esse bloco, esse buraco de memória que tem quando a gente aloca dinamicamente do jeito tradicional. Então, uma outra forma de você fazer isso é você fazer o seguinte, ó, é você alocar a tua matriz 2D como se fosse um vetor, usando um caloque só. Então você vem aqui no caloque e você vai falar, olha, sistema operacional, vai na minha memória heap e aloca para mim quantos elementos? O total de elementos da tua matriz. Então se você tem a sua matriz aqui, que seria 2 por 3, né? Então aqui você tem o n-rows, que é o número de linhas, e aqui o n-calls, o número de colunas. Vamos supor que aqui seja igual a 2, né? E aqui igual a 3 nesse exemplo. Então, o que você está fazendo aqui? Aqui vai ser 2 vezes 3, né? Porque são 6 elementos que você tem, que vai ser igual a 6. Então, ele vem, um caloque, ele sempre aloca um bloco contíguo de memória. Então, você está usando um caloque só para armazenar todos os elementos. Nesse caso aqui tem até mais, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7, mas vamos supor que fosse 6, tá? Você aloca um bloco contíguo na memória aqui, para dar certo, tá? Então aqui tem 7, não daria esse número ímpar, mas vocês entenderam a ideia, né? Então, feito isso, você aloca um bloco só, você não tem mais buraco de memória. Porém, quando você faz isso, você está alocando, nesse caso fictício aqui, 6 elementos inteiros, ou seja, você tem um vetor dimensional. O M seu agora, ele é um vetor, ele não é uma matriz. Com esse vetor, você não consegue acessar, por exemplo, o elemento 2 e 3, ou 2, sei lá, 1 e 2, 2 não, vamos colocar 0 e 2, assim, você não consegue fazer isso. Ou M1, 1, você não consegue, porque você tem um vetor só. Você não tem uma matriz, você não tem um ponteiro duplo, você tem um ponteiro só.
Então você não consegue, você só consegue acessar o elemento linear mesmo, ó, que seria isso, né? Seria o 0, o 1, o 2 e assim por diante. Então o que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer um truque. Se você quiser, em um caso muito específico, né? Se um caso muito específico você quer usar a alocação dinâmica de um vetor como matriz, né? Você quer que sua matriz vire um vetor, porque você precisa que esses dados estejam serializados na memória, não tenha buraco, você vai fazer desse jeito, aí você tem que fazer talvez uma função para te facilitar, que vai ter que acessar, dado que você passe, por exemplo, um elemento, vamos chamar de P, que é do vetor, né? Então um MP, você quer transformar, ou ao contrário, né? Na verdade, se você passa um índice, né? Você quer acessar o índice IJ, você vai ter que transformar de alguma forma esses índices no valor linear dele, né? Que seria, por exemplo, um índice P, por exemplo. Então vamos pensar. Vamos colocar que o valor que está aqui dentro é esse índice linear. Então aqui seria 0, o índice 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E aqui a gente tem as seguintes posições, né? Tem a posição 0 e 1 para as linhas. E a gente tem, por exemplo, vamos colocar outra cor aqui, a 0, 1 e 2. O truque aqui, pessoal, é o seguinte. Se você quiser, por exemplo, acessar o índice que está na posição 1 e 1, ou seja, você quer vir aqui e você quer acessar esse. Ou seja, você quer acessar o índice no vetor linear, que é o 4. Então, nesse caso específico, você tem que transformar 1 e 1 em 4. Olha só o que você tem que fazer. Vamos pensar um pouquinho. Você pega o índice, vamos colocar de outra cor aqui, ó. Você pega então aqui, ó, vamos seguir a cor que está ali em cima. Rosa. Aqui é verde. Então, o que você tem que fazer, ó? Você pega o índice da linha que você quer. Você vai agora multiplicar pelo número de colunas, que é o tamanho desse vetorzinho aqui, ó. Porque note, ó, quando você coloca em vetor, você está pegando o seguinte, ó. Você tem dois vetores, é como se você tivesse dois vetorizinhos aqui, né? Você está fazendo isso. Você pega esse primeiro vetor, você está copiando para cá. Você pega esse segundo vetorzinho aqui, você está copiando para cá. É isso que você tem, né? Então, o que você tem que fazer? Bom, eu vou fazer um deslocamento de vetores aqui. É como se eu tivesse isso. Você pega 1 vezes o número de linhas, a gente já vai fazer isso, mais o deslocamento que você vai ter aqui nas colunas, mais o J. É isso que você vai ter, isso aqui vai funcionar. Olha só, quer ver como que funciona? O número de colunas é 3, certo? Então, quando você fala que você quer a linha 1, significa que você já quer dar um deslocamento de um vetorzinho desse. Você já quer dar um deslocamento de uma linha. Então, você quer deslocar quantos elementos? Se você quer deslocar uma linha, você quer deslocar 1, 2, 3 elementos, certo? Então, você quer deslocar aqui 1 vezes 3. Então, aqui você vai ter, no caso, seria 1, né? 1 vezes 3. Vezes 3, que é igual a 3. Mais o J, cujo valor é, nesse caso, 1. Então, você quer acessar qual que é o índice do teu vetor que você quer acessar na prática? O 4. Esse é o valor que você quer. Então, se você quiser fazer o acesso de forma matricial, né, passando o índice da linha em coluna, só que tua matriz, na verdade, é um vetor linear, né, um vetor unidimensional linear na tua memória, você vai ter que ficar fazendo essa conversão aqui. Né? Então, você vai ter esse custo dessa operação toda vez que você quer fazer um acesso, que vai ser o índice I. Então, vamos colocar aqui, ó, que é o índice I, vezes o número de colunas, ou seja, eu quero ir para a linha 2, por exemplo, então eu quero deslocar duas linhas. Quantos elementos tem em cada linha? Tem exatamente o número de colunas. Esse é o elemento que tem em cada linha. Então, você quer pular essa quantidade de elementos para você fazer o deslocamento depois naquela linha. É basicamente isso. Então, essa é uma forma de fazer. Para terminar de fato o nosso vídeo, vamos fazer esse exemplo aqui e ver o tempo, né? Como que acontece com o tempo lá. No nosso caso, se vai ficar mais rápido, mais demorado, a tendência é que fique um pouquinho mais demorado, mas vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer agora, vamos copiar o row major, vamos copiar o row major e eu vou chamar de matriz acesso como vetor. É isso que eu vou fazer. Matriz acesso como vetor. A coisa que eu vou mexer, ó, não vou ter mais essa função. Eu vou ter o anyRows e anyCalls.
Eu vou chamar aqui, ó, vocês vão entender por quê. Eu vou chamar um n elements de elementos. O número de elementos vai ser igual a n rows por n calls. Aí agora a nossa matriz, na verdade, vai ser... um calloc normal. Qual que é o tamanho? N elements. Então eu vou ter essa quantidade de elementos que serão inteiros. Aqui eu vou passar, é opcional, você pode passar o casting, né? Vai ser um ponteiro de inteiro. E agora aqui, pessoal, eu vou fazer de dois jeitos aqui, ó. Eu vou fazer o acesso aqui como matriz, tá? Pelo número de colunas e número de linhas, certo? Vou fazer dessa maneira. E agora a gente não consegue acessar dessa forma, né? Eu tenho que descobrir, por exemplo, o índice, né? Vou chamar de P. Então o índice vai ser o número da linha que eu quero, vezes o número de elementos de cada linha, que é o número de colunas. O número de elementos que tem em cada linha, né, que é igual ao número de colunas, mais o deslocamento na coluna. Então, feito isso, a gente consegue fazer dessa forma um acesso agora no índice IJ, como se fosse vetor. Vou compilar esse camarada aqui, GCC. Vamos gerar o programa. Não deu erro, vamos executar então matriz acesso como vetor. Opa, deixa eu fazer o time, né? O time. Vamos lá. Vamos fazer o acesso aqui, ó, como vetor. Depois a gente volta para o acesso de matriz mesmo, mas com row major, né, que já estava na memória, na sequência, né, para ver se tem muita diferença. Então aqui está levando 14 segundos, muito provavelmente está levando muito tempo porque a gente tem esse cômputo, isso aqui custa, ó, na linha 15 a gente tem esse custo adicional, tá bom? Então, se a gente pegar aqui o nosso row major, que está bonitinho, a gente está entre linha e coluna, né? Ó, aqui também está entre linha e coluna, aqui também. Só que aqui o acesso é direto, né? Aqui a gente tem os buracos de memória, mas o acesso é direto. E aqui a gente não tem buracos de memória, mas nós temos essa operação que tem um custo, né? Aí você pode falar, mas o custo disso é irrisório. É irrisório, mas quando você multiplica, que você vai fazer isso quantas vezes? 20 mil vezes 100 mil vezes, né? Esse custo que é pequenininho, ele fica muito grande, né? Então, se a gente mandar o time aqui no nosso matriz acesso row major, aqui está levando 14, né? Segundos. Aqui vai levar quanto? Vai levar talvez uns 3, 4 segundos, a gente tinha visto, né? Não, acho que era até mais, acho que era 8, né? Porque a gente aumentou no último vídeo o tamanho, virou 8. 9. Então a gente está levando aqui mais ou menos metade do tempo a mais para fazer linearmente por conta dessa instrução a mais que nós temos aqui. Então aí, assim, veja, e eu estou trabalhando com uma matriz grande, né? Uma matriz de muitos elementos, né? Então, e mesmo assim a gente está tendo um valor muito rápido, né? Se você precisa, tá tudo serializado, sem buracos, esse preço que você está pagando para esse caso, ele é muito irrisório, né? Apenas 5 segundos a mais, né? Talvez se você tivesse mais elementos, isso aumentasse, fosse proibitivo para você. Mas se a tua principal requerimento é ter os dados linearmente na memória, porque depois disso você vai salvar no disco bonitinho, os dados vão estar salvos no disco e você vai passar isso para outro, esse custo aí é aceitável, né? Agora, na maior parte dos casos, você pode tratar com o acesso dos dados, a criação dessa forma, com buracos mesmo, assumindo que tem buracos, e você pode fazer desse jeito aqui. Então você tem esse problema. Um último comentário que me veio na memória agora, por que é legal também a gente ter esse caso aqui de serializável, porque talvez por algum motivo você queira salvar esses dados no disco, num arquivo binário, por exemplo. Ao invés de você ficar salvando elemento a elemento, existe uma função no C que chama fwrite. E o fwrite você pode escrever num file, né? O F é de file, num arquivo. E no fwrite você pode passar um stream, né? Você pode passar um fluxo de dados para você fazer uma escrita só usando esse fluxo de dado inteiro. E esse fluxo de dados ele precisa estar sequencial na tua memória RAM. Então quando você faz isso dessa maneira aqui, né? Você tem um bloco, você poderia passar para essa função um bloco inteiro. Ó. Então, você passaria para essa função o seguinte, escreva para mim no disco esse blocão de memória que tá. Como ele é sequencial, não tem buracos, o fwrite funciona. Ele vai pegar justamente todo esse fluxo de dados aqui, esse stream, né? Ele vai pegar esse fluxo e vai guardar no teu arquivo TXT lá, ou no teu arquivo binário, né?
que o F-Write ele vai para binário, na verdade. Vai gravar em binário bonitinho para você usando uma operação só. Caso contrário, se você tem os buracos lá, como a gente tem nos outros casos, como tem aqui, nós não podemos passar o endereço aqui e fazer isso. Não dá, a gente vai ter que ficar no máximo, passar esses vetorzinhos, né, que são as linhas, né, por vez, no máximo passar isso por vez. Então vamos ter que fazer um for para ficar salvando desse jeito, para deixar os dados no disco serializados. Então são coisas que talvez na prática você não use muito, mas se você for trabalhar com computação científica, com processamento de imagens, processamento de sinais, machine learning, ciência de dados, em algum momento você vai se esbarrar com essa necessidade de você serializar os dados. Então, aqui é só um outro exemplo para você ver que pode ser interessante você ter que tratar uma matriz como um vetor. Muito bem, pessoal. Agora eu terminei. Depois de muitas horas de assunto de matriz e tudo mais, terminamos esse assunto. No próximo vídeo nós temos aí sim 1 ou 2 vídeos bem curtinhos, talvez 3 com exercícios, né, bem curtinhos sobre structs, para matar esse assunto, para matar esse monte de vídeo base, né, de assunto básico, para a gente de fato começar a fazer as nossas primeiras estruturas de dados, ver um pouquinho de tipo abstrato de dados e codificar a nossa primeira lista ligada simples. Então segura aí que está chegando, tá bom? Deixa os seus comentários se você tiver dúvida, seu like, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Agora eu vou tomar uma água que eu não aguento mais. Falou!